Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Há bastantes dias, semanas, talvez meses, é tudo o verão. Estive ausente destas nossas conversas dominicais, como é costume. No verão, a partir de julho, costumo interromper estas nossas conversas, que retomo no início do novo ano pastoral, neste caso em outubro. Mas foram-se passando uns domingos e só agora, por diversas razões, volto a estar presente aqui consigo em cada domingo, tratando um tema diversificado conforme as ocorrências, ou inspirado nos acontecimentos do mundo, da atualidade ou da Igreja, ou simplesmente na Palavra de Deus. Eh, esta primeira, esta primeira conversa dominical em que retomamos o nosso encontro é-me inspirada nas memórias litúrgicas ao longo deste mês de outubro, que está agora a finalizar. Tantas seriam possíveis, há pelo menos três que eu gostaria de, nos próximos encontros dominicais, retomar, nomeadamente estas três efemérides. O Papa Leão XIV convocou a Igreja toda para um terço pela paz na proximidade do 13 de outubro. Acho que foi um momento significativo de devoção mariana e também da intuição profunda do que representa o rosário na vida espiritual de cada cristão e na vida espiritual da Igreja e do mundo. Porque, na realidade, uma oração tão simples tem a dimensão da sua popularidade, do bom sentido do termo, ou seja acessível a todos, e por isso a oração pela paz cria dispositivos pessoais de cada um que a celebra, que a reza, se colocar, digamos assim, nesta corrente espiritual de pacificação, de certa maneira, implorando nesta oração simples, que é o Rosário, tão sucessivamente recomendada nas aparições marianas desde a antiguidade, mas sobretudo promovida pelas ordens mendicantes franciscanos e dominicanos na Idade Média, no século XIII, mas as diversas aparições marianas reconhecidas pela Igreja, a recomendação do terço é constante. Nossa Senhora pede aos videntes, como aconteceu em Fátima, que rezem o terço para alcançarem a paz. Esta relação entre paz e o terço não é uma eficácia mágica, porque na realidade podíamos ser levados a pensar que, afinal, a oração do terço pela paz, ou pela conversão dos pecadores, ou pelas missões, outras intenções que cada um coloque ao rezar o terço, ou o Santo Padre, neste caso, Leão XIV, nesta oração pela paz, para a qual pediu ao santuário que disponibilizasse a imagem de Nossa Senhora, a principal, aquela que se encontra na cabine das aparições, para ir de propósito a Roma e para diante dela o Santo Padre e, portanto, e toda a Igreja em comunhão com ele, rezaram o terço pela paz. Mas a eficácia da relação entre o rosário e a paz não é mágica, ou seja, porque senão o terço foi pedido aos pastorinhos para alcançarem a paz e a guerra ainda continuou durante algum tempo. A guerra só terminou em 1918 e as aparições foram em 1917. E depois vieram outras guerras, a Guerra Civil em Espanha nos anos 30, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. E podíamos ser levados a pensar que, de facto, há uma inutilidade na eficácia do terço em relação à paz ou em relação a outros temas que associemos à recitação do terço. E, no entanto, se estivermos atentos, a oração do terço pacifica aquele que a reza. E já João Paulo II,
o grande Papa da devoção mariana, nós sabemos, totus tuus é o seu lema, dizia na exortação apostólica sobre o Rosário que há duas condições, há uma condição para poder rezar o terço, porque diz ele, só percebe o terço quem for capaz de perceber a linguagem do amor. Isto faz-nos pensar muito. Eu convidava o meu amigo que me está a ouvir a pensar o que é que significa esta relação em que o João Paulo II faz só percebe o terço quem entende a linguagem do amor. O que é isso? Já alguma vez esteve apaixonado? Gosta de alguém? Pronto, o amor faz parte das paixões e desta atração que exerce sobre nós aquilo que é bom e aquilo que é belo, como diziam os filósofos antigos. O homem só se deixa atrair pelo belo, pelo bom, pela verdade, pelo bem, e de facto é a beleza das coisas que é a linguagem que torna a realidade objetiva a nós apetecível. Portanto, o amor é aquela paixão primigénia, a grande paixão, que significa este movimento, este deixar-se mover, atrair pelo amor. Ora, quando João Paulo II diz que só percebe o terço quem for capaz de entender a linguagem do amor, que dinamismos de atração e de movimento cria no orante o terço para que se deixe atrair pelo objeto, por aquilo que é amável, que no fundo é a vontade de Deus, não é? E a vontade de Deus e a sua glória é a vida do homem. Portanto, a recitação do terço cria dinamismos de pacificação interior daquele que o reza e, nesta medida, contribui para a paz no mundo. Porque eu só posso acreditar verdadeiramente que a paz no mundo seja possível se eu viver em paz, apesar das tribulações, porque de facto a Igreja vive na história entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, como dizia Santo Agostinho, mas no meio destas perseguições, destas tribulações, tem o dom da paz que Jesus prometeu aos seus discípulos: deixo-vos a paz. Mas não há paz como a dá ao mundo, eu dou-vos a minha paz. E por isso a recitação do terço é um caminho para a paz daquele que o reza e, nessa medida, contribui para a paz no mundo. Porque cada um de nós deve ser agente de pacificação, pondo em prática uma das bem-aventuranças que o Senhor proclamou no Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos, ou seja, aqueles que são fazedores da paz, e essa começa por cada um de nós, depois no meio em que nós nos encontramos, na família, na escola, onde quer que encontremos, porque assim seremos irradiadores da paz, criando correntes de pacificação nas nossas relações e por isso contribuindo para a paz no mundo, não é? São Paulo tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é: vós sois o suave odor de Cristo, o perfume, não é? E quando nós somos, o perfume torna a atmosfera em que vivemos agradável. E por isso o Papa Leão XIV, sabendo bem o que isto significa, convocou a Igreja para, na proximidade do 13 de maio, de 13 de outubro, que eu ia dizer, na presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima, convocar toda a Igreja a estar com ele na recitação da paz, na razão do texto pela paz. Imagine os milhares e milhões de crentes que no mundo inteiro estiverem em união com o Papa a rezar para a paz, como criou no mundo esta atmosfera da paz, que vai depois ajudar os grandes das nações, os políticos, os chefes de Estado, que sejam homens de boa vontade, a contribuir para a paz no mundo, para a pacificação na Europa Oriental, entre a Rússia e a Ucrânia, no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas e noutras partes do mundo. É como um fermento, a Igreja é no mundo como um fermento, e por isso este era o primeiro tema que eu gostava de relevar da crónica espiritual deste mês de outubro, riquíssimo. Os outros dois temas têm a ver com
o facto de nós, neste mês de outubro, recordarmos a vitória da Armada Cristã, a Senhora das Vitórias, a Senhora do Rosário, portanto, porque é que o mês de outubro é o mês do Rosário, não é? Na vitória da Armada Cristã em 1571 contra os turcos, e assim permitiu que fazer um travão à invasão dos turcos na Europa. Isso foi a visão do Papa São Pio V, que constituía a festa da Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro, que depois, no mês de outubro, se tornou todo ele o mês do Rosário, que foi confirmado em Fátima. Na última aparição de outubro, Nossa Senhora declarou-se, revelou a sua identidade à irmã Lúcia, dizendo: "Eu sou a Senhora do Rosário". E outro tema que eu gostaria de tratar e que eu farei numa das próximas conversas dominicais é a memória de João Paulo II, cuja memória festiva litúrgica celebramos no dia 22 de outubro. A memória de João Paulo II, de São João Paulo II, deve permanecer viva nas nossas consciências, porque ele deu-nos um legado tão importante. Aqui farei referência numa das próximas conversas dominicais. Muito obrigado pela sua atenção, é uma alegria muito grande poder encontrá-lo de novo, mesmo se por estes meios virtuais. Desejo um santo domingo e que continue a viver nesta atmosfera de pacificação que as memórias litúrgicas do mês de outubro nos ajudam a viver. Bem-aja, até à próxima conversa dominical, se Deus quiser. Obrigado pela sua atenção.